Olá, eu espero que esteja tudo bem contigo. E no vídeo de hoje eu venho fazer a apresentação dos livros lidos no primeiro trimestre do ano. Bom, tecnicamente não é só uma apresentação dos livros que eu li no primeiro trimestre do ano, é mais um resumo da leitura que eu fiz até agora. Tipo, nós estamos agora no princípio de abril, depois de eu ter feito a apresentação da minha TBR. Apesar de eu ter feito a TBR apenas no mês de março, que é o que eu tinha programado que é para começar esse ano, isso não me impediu de fazer leituras nos primeiros 2 meses do ano, que eu diria que foram até bem grandinhas. Eu vou apresentar os livros que eu li, os livros que eu abandonei, se eu abandonei algum livro, e também a leitura que eu estou a fazer agora. Eu vou começar com os livros que eu li no primeiro trimestre. O primeiro livro que eu li foi Sorcery of Thorns, de Margaret Rogerson. Tecnicamente, essa leitura foi feita, deveria ser concluída em dezembro do ano passado, porque ela fazia parte da TBR do ano passado. Mas bateu a preguiça, Natal, vontade de não fazer nada, inclusive não ler o livro. Então foi uma das primeiras leituras que eu resolvi terminar no início deste ano. Eu gostei muito da leitura, é um livro de fantasia básica. A história contada na primeira pessoa, porque eu não gosto muito de narrativas contadas na primeira pessoa, mas ela é fixe. Ela fala a história de... eu esqueci sempre o nome dos personagens. Da Elizabeth, que ela acorda de repente por causa de uma situação que se passa num sítio onde ela vive, que é uma espécie de internato, livraria... A pessoa quer misturar inglês com português. Internato ou uma biblioteca, tipo, de uma sociedade, e aí, por algum motivo que ela desconhece, ela desperta no meio de um caos, onde a tutora dela, a mentora dela, é morta por um ser mágico que ninguém entende a razão. E daí ela é salva também por um feiticeiro ou um wizard, o Thorn, que eles dois depois entram em uma espécie de aventuras que é para poder desvendar o mistério, né? Porque que várias livrarias, porque que várias bibliotecas do universo onde eles vivem estão a ser atacadas, porque que os livros estão a ser destruídos. Outra coisa também que é bem interessante aqui é que o destaque está tipo nos grimoires. Os grimoires, eles meio que têm vida, e ela consegue falar com os livros, consegue entender os livros, e os livros comunicam bem com ela. Então é muito fixe. Ele é um young adult, até nem é young adult, mas um teen, kind of, tipo de fantasia, mas é muito giro. Das pessoas que eu ouvi falar sobre esse livro falavam muito bem dele, então eu resolvi arriscar, e eu gostei muito da escrita da autora, gostei muito da história. Ela tem outros livros únicos, esse é um livro único, e eu acho que eu vou querer ler também mais livros desses aqui. 4 estrelas. 4 estrelas para esse livro. O próximo livro, 2 livros que eu li, foram livros hypados. Não sei dizer se no BookTok, se aqui no YouTube ou no TikTok, não tanto no Instagram, que foram os da Tessa Bailey. O primeiro, que é o It Happened One Summer, e depois eu li a continuação, que é o Hook, Line and Sinker. Livros populares, não há muito o que falar, são interessantes, eles abordam temas bem contemporâneos. Aqui no primeiro nós temos a protagonista, que é uma social influencer ou media digital, até nem é digital influencer, uma digital influencer, vai parar numa cidade de pescadores depois dela ter aprontado, tipo, pensa numa cena tipo o Projeto X, o filme, onde começa uma festa e depois ela sai do controle e tal. Então ela faz uma cena parecida, e o padrasto dela manda para a cidade onde ela cresceu, onde ela nasceu, na verdade, que é para ver se ela aprende a lição. E aí depois ela encontra-se com um pescador que não gosta muito dela a princípio, mas aí depois os dois apaixonam-se. Tem umas cenas um pouco hot, ok, talvez muito hot, e já sabemos o final, né? Tem aquele livro clichê, mas que é muito fixe de ler e que eu gostei bem. Aqui nós temos a trope Grumpy and Sunshine. Então é bem fichinho. Eu diria tipo umas 3 estrelas, porque o livro é fixe, é contemporâneo, dá para passar o tempo, e não é aquele que uma pessoa precisa fazer muita análise sobre as coisas. Está tudo lá. E o outro, que foi o Hook, Line and Sinker, também da Tessa Bailey. Aqui nós não temos um Grumpy and Sunshine, nós temos mais um Pick Me Girl com o Handsome Boy, o Playboy, whatever. E aqui a interação entre os dois aqui nesse livro a interação entre os dois é muito mais profunda, não é tipo totalmente sexual e tal. As cenas são hot, mas tipo hot normais.
Aqui ela foca mais no caráter do personagem, do porquê que o personagem protagonista masculino, nesse caso, se comporta como se comporta, como é que ele relaciona-se com a protagonista, né? E porquê que eles têm esse tipo de relação. O que eu mais gostei aqui, o que realmente me prendeu aqui é porque a protagonista ela é focada em música. Eu diria que ela é meio que melomaníaca, ou se não, tipo, tem um termo específico, né? Então, ela trabalha no ambiente de música, as duas vêm de Hollywood, né? Uma digital influencer, outra que quis trabalhar como assistente de áudio e música em produções de filme, e aí ela tem a oportunidade de voltar para a cidade onde está a irmã, onde ela também nasceu, conhecer um pouco mais sobre a história dela, do pai, e aí tem a oportunidade de voltar a interagir com o amigo que ela fez durante a estadia da irmã, e aí depois deixar a relação desenvolver-se. É uma espécie de slow burn, esse aqui comparando com o primeiro, mas é fixe na mesma, e eu fiquei no livro tipo pelas músicas, eu daria tipo uns 2 estrelas e meia mais ou menos. Para terminar as minhas leituras do primeiro trimestre, eu fiz uma releitura. O que é que acontece? Eu tenho uma tradição que eu criei para mim mesma, que é durante o período de Natal, entre Natal e Ano Novo, durante essa véspera, né, fazer a releitura dos meus livros favoritos. Eu tenho vários livros favoritos, tá bom? Eu tenho poucos livros favoritos. Não, eu tenho mesmo vários livros favoritos e de autoras únicas. No momento são tipo Nora Roberts, Lisa Kleypas, que são livros que eu li na altura que eu não tinha livros, apeguei-me a elas, apeguei-me à história delas, e eu até hoje acho muito fofa, independente de ser ou não muito próximo daquilo que é a minha realidade. E esse ano eu resolvi fazer a releitura da série de Lisa Kleypas, The Ravenous, que foi um livro que eu li a primeira vez, mais ou menos no início de 2019, mas eu fiz a leitura completa no fim de 2020, quando eu finalmente consegui concluir a série, e até a altura só tinham saído 6 livros. Aí em junho do ano seguinte, 2021, foi lançado o 7º livro da série, que eu estava louca para ler, a vida aconteceu e eu só consegui fazer a leitura desse novo livro esse ano junto com a leitura. E os livros que eu li foram... é verdade, eu comecei a leitura em português e terminei elas em inglês. Não sei explicar o porquê, foi o que aconteceu, então vou apresentar alguns livros em português do Brasil, outros em inglês. Então vá lá, o primeiro seria o Cold Hearted Rake, ou Um Sedutor Sem Coração. Aqui começa com o Davon Ravenel. Eu, quando leio esse livro, eu apaixono muito por ele e dá-me vontade de ler ele em inglês, que é para poder sair daquilo que é a tradução brasileira, que tem um pouco do contexto, né, assim, do Brasil, não é o contexto do Brasil, mas a tradução ela vai muito para aquilo que é a linguagem do português do Brasil, e eu gostaria muito de ver aquilo que é a linguagem tipo original que foi escrita. Então dá-me vontade de ler esses 3 livros em inglês só para ver como é que eles soam. Mas ainda assim eu gosto muito do livro. O que eu gosto muito neste livro aqui, especificamente neste livro aqui, é que existe muito humor sarcástico. Não vou dizer o humor negro, mas tem muito humor sarcástico que eu gosto muito de ironia e sarcasmo. Então esse livro está cheio deles. Outra coisa que a Lisa traz na série do Ravenel são muito receitas e também referências a livros. Aqui, eu acredito que ele faz referência ao livro de Sade. Sabe, né? Sade, sadismo, lá. Então, aqui ele faz referência a esse livro. Aqui nós temos Devon a receber como herança de uma família distante o título de nobreza. Ele passa a ser um lord, esqueci qual é o título de nobreza, mas só que o título também vem com outras coisas, como por exemplo uma viúva e 3 primas que foram abandonadas, que não tinham sido cuidadas e nem sequer tiveram a oportunidade de crescer junto à sociedade, que cresceram afastadas no campo durante muitos anos. Então Devon vai ter que tomar a decisão de ou livrar-se das terras que não prestam, que estão a dar mais trabalho, e também mandar a família toda que veio junto para um canto qualquer e depois elas viram-se, ou ela acolhe todo mundo e também os arrendatários que vivem nessa terra, melhorar as condições da terra. E é claro que no meio de tudo isso tem romance, tem cenas hot, tem tudo. Então o livro é muito fixe, eu gostei muito dele e eu não vejo a hora de voltar a fazer a releitura desse livro. Acho que é a segunda ou terceira?
E acho que foi a terceira vez que eu peguei nesse livro para ler. Falei do Devon, mas nem toquei na Kate, né? Na Kate, que é a viúva aqui, que depois acha o Devon num sem coração. Aqui a trope não é enemies to lovers, mas é mais tipo cão e gato. Muito cão e gato, estão sempre às turras, mas aí depois, né, a chama da paixão, tipo, da flora e não sei quanto mais eles exploram e é tipo muito lindo. O segundo livro da série é Uma Noiva para Winterborn. Aqui fala da Ellen a fugir e a comprometer-se, que é para poder casar com Winterborn, que a priori tinha sido um esquema feito pelo Devon, porque eles precisavam de dinheiro, não é verdade? Aí depois ela apercebe-se que afinal gosta do moço, vai lá, compromete-se, e aí depois eles tentam interagir com o primo Devon, que tem aqui um temperamento não muito agradável, né? Por isso é que todos os outros lords morreram, por causa do temperamento deles. Mas aqui ele é muito mais, mais fofinho, é mais tipo assim, super romântico. Não é muito grumpy and sunshine, aqui não saberia dizer qual é a trope. Mas é mais leve e não foi o livro que mais me chamou a atenção, mas eu gostei muito daqui. Aqui faz menção ao livro de talvez Orgulho e Preconceito ou parecido. É o mais fofinho, vamos assim dizer, da série. Aí depois vem um dos meus livros favoritos da série, que é Um Acordo Pecaminoso. Aqui o título original seria Devil qualquer coisa, depois eu vou deixar aqui. E é um dos meus livros favoritos, porque aqui fala da Pandora, que é para mim a personagem que eu mais gostei no livro. Ela é muito ela é muito à vontade, muito ela. E por ela não ter crescido dentro das regras da sociedade, ela fala o que pensa, ela faz aquilo que ela acha que é o ideal para ela. E aqui há uma luta para convencer ela a se casar depois dela ter se metido numa situação constrangedora. E ela tipo dá todos os motivos às pessoas para ela não se casar, incluindo defender um património que ela está a começar a criar para ela mesma. Só que o personagem, né, o par romântico dela, não é nada mais, nada menos do que o filho de umas séries antigas da Lisa Kleypas, que fez muito sucesso também, que foi Devil in Winter, que é o Lord St. Bintan e agora é Duke de Kingston. Anyway, quem lê livros históricos entende que eu estou a falar aqui, mas aqui assim, a relação entre os dois é muito fixe, por causa da maneira como a Pandora pensa, como ela descreve as coisas. Todos os livros eles são contados na terceira pessoa, a narração é feita na terceira pessoa, tem a perspectiva dos dois personagens, que eu adoro, isso é o meu tipo de leitura favorita. Mas aqui tipo, é muito fixe, a interação entre os dois é muito fixe, o envolvimento da família é muito fixe. O momento em que a Pandora se apercebe que afinal é para casar com ele é muito fixe. O pós-casamento também que acontece é muito fixe. As cenas hot são muito fixe. Então, tipo, eu acho que é um livro bem completo da Lida. Eu amei. Não vou né, não falar sobre o humor sarcástico que tem aqui. Eu não estou a falar muito do personagem principal porque ele não é o foco, mas ele é muito fofo. O problema é que aquilo é muito perfeito. Então, tipo assim, não dá, né? Não dá. Depois temos o quarto livro, que já começa em inglês, que é o Hello Stranger. Aqui nós temos um elemento que chamaríamos de bastardo Ravenel. E aqui o que eu gostei nesse livro é que ele traz a ideia de dois personagens completamente diferentes. Não são personagens que são da nobreza. Temos aqui a homenagem à primeira mulher a praticar medicina de forma legal na Inglaterra. E temos também aqui um espião na Inglaterra. Então é um romance entre uma médica e um espião. Século XIX, blá blá blá. É uma interação muito fixe, a história é engraçadinha, tem momentos também engraçados. Aqui há muita interação com o... Nossa, esqueci o nome do personagem. Espera. Exato. Com o West, eu esqueço sempre o nome dos personagens, mas aqui tem muita interação com o West, que é o meu elemento, tipo, personagem da série de Ravenels que eu mais gosto. Super sarcástico, mas ao mesmo tempo, tipo, super boa pessoa. Ele, tipo, tem sempre aquela coisa de... Eu vou chegar lá. Tem muita interação entre eles, é muito fixe, eu gostei. Não foi o livro que eu mais gostei, tá mais assim na vibe de Uma Noiva para Winterborn, é mesmo mais romântico, com um pouco de ação, com um pouco de contexto histórico interessante no que toca a personagem. Eu não me lembro das referências a livros que fazem
neste episódio, neste capítulo deste livro, mas é engraçadinho. Fiz a releitura como devia ser. Aí vem o meu segundo livro favorito desta série, que é isso, Devil's Daughter. Aqui a protagonista é irmã do protagonista do terceiro livro, os dois filhos de Lord St. Vincent, antes Lord St. Vincent e agora Duke of Kingston, que faz par romântico com a Eve, da série Devils in Winter, da série The Wallflowers. A Lisa Kleypas, ela criou um universo todo. Talvez um dia eu venha explicar como ler os livros da Lisa Kleypas por ordem cronológica. Mas aqui nós temos dois personagens. As cenas são hot, oh my god, são muito fixes. A interação entre os dois é muito fixe. Aqui nós temos muita presença dos personagens do Devil in Winter, tanto do Duke quanto da esposa dele, mas eu adoro o West aqui. O West, ele é incrível, a personagem, a protagonista também não fica atrás, a interação entre os dois, já disse, é muito fixe. Aqui o West está a lidar com uma senhora viúva e mãe de dois, e como o West aceitou, né, o desafio de ficar com Devon e cuidar das terras, então praticamente torna-se, esqueci como se chama, o gestor lá, né, das fazendas, das más terras aí que eles têm, e aí que ele propõe-se a ajudar a Phoebe, que perdeu o marido e agora também tem terras para cuidar, porque ela também torna-se lady, não só por ser filha do Duke, mas também por ter se casado com o Lord. E aí é muito giro. 5 estrelas, 6 estrelas, 10 estrelas, 100 estrelas. Aí depois nós temos o Chasing Cassandra, que também fala de uma das irmãs, né, porque são 2 gêmeas e uma irmã. Depois a Kate, que é a viúva, 2 gêmeas que são a Pandora e a Cassandra, e depois tem a Ellen. A Pandora e a Cassandra são as mais novas. Aqui a Cassandra está a casar a fazer par romântico com uns dos amigos, não tão amigos, do Devon, do West e também do Winterborn. Não existe assim muita disposição para que esse elopement aconteça, mas acontece. É um livro assim que é para ser tipo mais romântico, foca muitos personagens. Aqui tem muita menção a vários livros, desde Orgulho e Preconceito, Jane Austen, 2 livros da Jane Austen, aquele que o moço tem que escolher, Persuasão, é isso, Persuasão e Orgulho e Preconceito, Jane Eyre, tem também A Volta ao Mundo em 80 Dias, e acredito que também tem as aventuras de Tom Sawyer. Então aqui fala da disputa do Júlio Verne e do tio Oliver, ou Oliver, esqueci, do autor americano da altura. Então tipo, vou deixar aqui os nomes, sou boa pessoa. Então está aqui o livro Chasing Cassandra, é para ser um livro super romântico e eu gostei. E o último livro da série que me deixou super confusa, que é este aqui, Devil in Disguise. Quando vem um título da Lisa onde tem Devil, quer dizer que existe a associação do Lord St. Vincent, do Devil in Winter, nos livros dela. E eu pensei que aqui o livro estava muito focado nos The Ravenels, só que nem tanto. Aqui tem mais mesmo a interação dos filhos do Wallflowers, é tipo mais uma descendência dos Wallflowers. O livro é fixe na mesma, é romântico, é engraçadinho, tem cenas hot, mas eu fiquei muito confusa sobre o que é que ela quer apresentar aqui, qual é, tipo, a ramificação. Eu conheço os personagens anteriores, que eles aparecem, é fixe, é engraçado, mas o que me deixou tipo confusa com esse livro é que ele cria uma expectativa e depois apresenta outra coisa completamente diferente. Devia ser mais clara, e eu acho que não devia fazer parte da série do The Ravenels, devia tipo começar uma nova série. Depois deveria fazer um vídeo só para falar dos livros de Lisa Kleypas, mas essa foi a releitura que eu fiz e levou-me para aí quase 1 mês e meio para fazer a releitura desses 7 livros. E depois disso, então, eu dei como concluída o meu momento de leitura esporádica, onde eu não precisava fazer avaliação de nada, era só ler para me divertir, e é aí que começa a minha TBR. Mas antes de começar pela TBR, eu vou falar sobre os livros que eu abandonei. Então, durante esse período de janeiro, eu queria começar a ler um livro assim, também de forma esporádica, e aí eu acompanhei um clube de leitura, que é a Associação Livros São Portas, que estavam a ler o livro Maior, de Pepe Tela, que é um autor angolano, renomado e muito bem reconhecido cá. E sabe, quer saber? Vou começar a ler. Só que assim, eu tenho um pequeno preconceito com certos tipos de livros que cá se escreve.
tópico para um outro vídeo. E aí eu comecei a ler o livro e eu gostei. Eu comecei a perceber o contexto, eu comecei a entender do que é que ele estava a falar no livro, inclusive eu tive a oportunidade de poder sentar e ter uma conversa com as pessoas sobre o que se passa aqui, porque o livro ele passa-se na época de 1960, 1950 e poucos, que é onde estava-se a dar o início da luta pela libertação nacional contra os colonos aqui. Então eu parei, eu não abandonei o livro, eu resolvi parar porque esse é um tipo de leitura que deve ser feito de uma forma especial e eu quero também preparar um conteúdo todo especial sobre o que está a ser dito aqui nesse livro, então eu vou retornar a ele mais tarde, tipo, bem mais tarde, mas preparar tipo, todo um cenário só para eu poder fazer essa leitura. Então eu não fui abandonado, só foi adiada, a leitura só foi adiada. E depois disso, então, é que eu comecei a minha TBR, que eu já fiz a apresentação no vídeo anterior. Eu fiz nesse momento, até o momento, a leitura dos contos de Andersen. Aqui eu fiz a leitura de 7 contos, onde o meu conto favorito foi Little Klaus, Big Klaus. Eu fiz algumas marcações, que é um hábito que eu estou a criar agora. O que eu mais gostei nesta leitura é que este livro aqui, por ser um clássico, ele tem notas introdutórias e nessas notas introdutórias fala sobre quem foi o Christian Andersen, sobre que contexto é que ele escreveu as histórias em que ele escreveu e também qual era o objetivo dele, né? Que tecnicamente ele é dinamarquês, ele acredita em contos de fadas, em mundos de fantasia e que o protagonista deve ter o seu final feliz, não só porque ele é bonito, porque ele é bondoso, mas também porque ele tem uma mente perspicaz e é muito inteligente ou muito esperto. Eu gostei muito porque ele apresenta isso nas primeiras histórias, principalmente Little Klaus e Big Klaus. Eu não cheguei a ler todos ainda, são para aí um conjunto de 8 contos que eu li e eu gostei do processo. Eu li, a ideia era fazer a leitura, como eu expliquei no vídeo anterior, né? Era fazer a leitura de vários contos em uma semana e eu consegui ler pelo menos 8 contos e correu muito bem e eu gostei. E a leitura atual que eu estou a fazer agora é Next Year in Havana, de Chanel Clinton. E assim, antes de começar a falar sobre o livro, eu já descobri que afinal esse livro tem provavelmente livros anteriores ou uma continuação, que eu já descobri que é When We Left Cuba, mesmo isso, When We Left Cuba, onde aqui ele fala de uma das irmãs da protagonista desta história aqui. Aqui Next Year in Havana conta a história de Marisol, que é neta de Elisa, que foi nascida em Havana, Cuba, mas por causa da Revolução e por a família dela estar a dar suporte ao Batista, que era o antigo presidente na altura, eles tiveram então que ser, esqueci o nome, exilados, né? Tiveram que sair do país e foram parar em Estados Unidos, Miami, onde de lá a família conseguiu recuperar e voltar a criar o seu império. Marisol, nesse caso, então, volta para Havana, que é para poder despojar-se das cinzas da avó, que foi um pedido feito no testamento. Ela aproveita também a oportunidade que é para poder conhecer a Havana, que a avó contou-lhe durante anos. Só que aqui nós temos tipo duas perspectivas. Temos a perspectiva da Marisol, que está na década de 2017, 2018, né? Na segunda década de 2000 já. E temos também a perspectiva da Elisa, que são coisas que aconteceram durante o período da Revolução, né, gerida por Fidel de Castro, até o momento em que eles são exilados. E eu estou assim, eu acredito que eu estou agora, nesse momento eu estou na metade do livro, eu estou no capítulo 14. Eu vou entrar agora na perspectiva da Elisa e eu tenho mixed feelings, tipo, eu tenho sentimentos mistos sobre essa leitura, porque ela é um bocadinho semelhante ao que nós vemos aqui e tem assim, eu consigo fazer referências a várias outras leituras que eu já fiz. Eu não consigo definir aqui qual é a trope, é um livro de romance, mas com um contexto histórico muito marcante, principalmente para quem conhece a história de Cuba. Angola e Cuba têm uma relação muito longa, então tipo, os dois países sabem o que é que pelo que nós passamos, e aqui tem muita coincidência, né, com a realidade, principalmente com a realidade que Angola vive agora. Então eu não consigo largar o livro, mas eu estou a gostar, eu confesso que eu estou a gostar da maneira como eu estou a fazer a leitura, eu estou a ler o livro, eu estou a fazer pesquisas, eu estou a ter
ter muitas ideias, estou a fazer muitas anotações, que é a primeira vez que isso acontece desde que o Dream Bookshelf começou e desde que eu comecei a ler livros, né? Então eu vou continuar a fazer essa leitura e vamos ver o que é que vai sair daí, tipo, em termos de impressões. E é isso que está a acontecer agora. Uau, na minha cabeça nem eram tantos livros assim. Eu acho que o fato de eu ter feito a releitura dos livros da Lisa Kleypas deve ter tipo alongado assim a lista. Eu nem contei quantos livros foram até agora. Vou contar no instante porque eu sou assim. Se releituras contam, 11 livros no total, né? Tendo em conta que eu tenho um livro a acontecer agora e um livro que foi adiado, mas tipo foram 11 leituras no total. Acho que está muito bom para um primeiro trimestre, tendo em conta que eu tenho uma leitura assim bem tranquila. Há dias que eu não leio e há dias que eu leio e leio um livro inteiro, depois fico uma semana sem ler. Tudo isso aconteceu também durante esse primeiro trimestre. E o que eu quero saber é destes livros que eu apresentei, qual destes livros já leste, qual destes livros queres muito ler, qual destes livros tem na tua estante, qual destes livros tu gostarias de saber mais sobre, até porque eu fiz um resumo bem pequenino sobre o que é que se trata dessas leituras aqui. E por hoje é tudo isso que eu tenho para apresentar sobre leituras do primeiro trimestre. Eu vou continuar a fazer o registro das leituras da TBR e quando acabar depois vamos ver o que é que vai acontecer. Espero que tenhas gostado do vídeo. Diz-me aqui embaixo o que é que achaste. Não esqueça de dar o like básico aqui e fazer também a subscrição se ainda não estás inscrito. E é isso, vemo-nos no próximo vídeo. Por hoje é tudo. Até já!